Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo. Todo mundo ouvindo direitinho aí? Sim. Sim, Fala, Aninha. Tranquilo aí? sou você? Tudo bem. Larissa, bom dia. E aí, professor, bom dia. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, o senhor? Bem, tranquilo. Bom dia, professor. É o Alfredo aqui. Fala, queridão. E aí? Como é que Ô, você meu tá? queridão. Tô bem, senhor, tá bem? Tudo bem também, tudo em ordem. Tudo em ordem. Professor, posso tirar uma dúvida? Pode. Na aula de artrópodes, eu queria saber, os miriápodes, eu considero que são uma classe e aí divide em quilópodes e diplópodes, ou eu considero 5 classes com as subdivisões de miriápodes? Você considera 5 classes. É o correto, tá bom? Tá Quando bom. se fala miriápodes, né? Na verdade, a gente está juntando artificialmente 2 classes, que são os dipópodes e os quilópodes, tá bom? Tá bom. Prof, você poderia tirar uma dúvida que eu fiquei fazendo um exercício? Lógico. Fala, querido. Por que as plantas respiram mais em meses chuvosos? Por que que Por que as plantas respiram mais em meses chuvosos? respiram mais do Nos que? meses chuvosos. Porque as plantas respiram mais nos meses chuvosos. Era o que o exercício estava dizendo, e eu fiquei tipo assim. Nos meses chuvosos, a taxa de respiração é maior nos meses chuvosos. Mas falou em que parte do planeta, não? Não, Não. O que a gente pode pensar é o seguinte, que nos meses chuvosos você tem uma disponibilidade maior de água, então você automaticamente vai ter uma taxa maior de fotossíntese e uma possibilidade, um potencial maior de crescimento. Só que para crescer, você precisa de moléculas, certo? E para construir essas moléculas, existe um metabolismo aí de síntese, fora fotossíntese, né? Então, você vai construir proteínas, né? Células e tudo mais. E para isso, é lógico, você precisa de ATP para caramba. Então, a taxa de respiração pode ser maior, mas é o raciocínio mais direto que eu vejo para você. Porque se você tem uma produção maior, você tem um potencial de crescimento maior. Para esse potencial de crescimento se concretizar, você precisa disponibilizar energia. Então, produção de ATP, que ocorre pela respiração. eu pensei que isso não variava, tipo, se chovia mais ou menos. Então, na verdade, o que que acontece? Você tem variações. Para a planta, para o organismo, tá? Para o organismo, a taxa de respiração, ao longo do tempo, na média, ela é constante. Ela é contínua e constante. Entendeu? A não ser, por exemplo, que se a gente pensar em você, em mim, qualquer outra pessoa, que resolva melhorar o funcionamento físico. Aí o que acontece com a taxa de respiração celular? Ela vai aumentando progressivamente. Mas, de modo geral, entendeu? A taxa de respiração celular para qualquer organismo, para qualquer espécie, ela apresenta valores contínuos ao longo do dia e, e constantes, entendeu? Só que essas pequenas variações, elas podem ocorrer. Então, se você pensar, por exemplo, se eu tenho menos fotossíntese porque tenho menos folha,
eu posso ter um abaixamento da minha demanda de energia, né? Do meu consumo, mas então a respiração passa de um patamar para outro, mais baixo, entendeu? Se eu tenho uma produção maior de crescimento, pode ocorrer o contrário, entende? Mas ao longo da vida, na média, é igual. Ok, obrigada. A ideia? Veja depois se você consegue resolver o exercício com isso que eu te falei. Se não, você me chama, tá bom? Ok, obrigada, Pro. Ah, vamos lá, queridos. Hoje vamos dar continuidade aí à fotossíntese, tá bom? Muito bem. Muito bem. Então, rapidamente uma revisão só para situar vocês, certo? Vocês estão me vendo, ouvindo numa boa? O áudio só tá falhando um pouco, então eu tô meio que abrindo o mic. Tá bom, pode deixar aberto. Bom, queridos, então, vamos lá. Revendo rapidamente, né? Que a gente falou isso faz uma semana. Então, importante, né? O órgão sede da fotossíntese, de modo geral, é a folha, né? Então, nós temos aí reagentes importantes, que representados pela água, tá certo? Aqui no esqueminha, essas moléculas aqui na parte de baixo, que vão chegar até as células que vão fazer fotossíntese por meio do xilema, tá bom? Legal. E aí o que acontece? O xilema conduz essa água da raiz até a folha, né? Então ocorreu a absorção, essa água saiu do solo, portanto. Muito bem. Da atmosfera, você vai ter o quê? As moléculas de CO2, que vão entrar na folha a partir dos estômatos. Tudo bem? Certo? Como principais produtos, nós vamos ter a glicose, tá? Que vai ser distribuída pelo floema por toda a planta, e o oxigênio, que vai sair pelo estômago também para a atmosfera. Tá bom? Então, é uma visão geral que, para a maioria dos vestibulares, né, se você escrever desse modo, você vai muito bem. Tá bom? Legal. Então, ó, de novo, né? Explicando um pouco melhor, né? Então, quer dizer, nós temos um órgão sede, que é a folha. Nesse órgão sede, que é a folha, existe um tecido clorofiliano ou assimilador no meinho da folha, tá bom? E nesse tecido clorofiliano, você vai encontrar células clorofiladas. É nas células clorofiladas que o processo de fotossíntese acontece. Então, existem outras células na folha, como células epidérmicas, que não têm clorofila, que o processo não vai acontecer. Tá certo? Tudo bem? Bastante importante isso. Na célula clorofilada, onde é que a fotossíntese vai ocorrer? Em qual organela? No plasto que tem clorofila. No plasto que tem clorofila, né? Cloroplasto, tá certo? Muito bem, posso ter plastos de reserva, como eu te falei na aula passada, que vão acumular amido. Esses plastos, né, os amiloplastos, vão ser comuns aonde? Na raiz e caule, né? Pouca coisa na folha, mas também tem, mas vão ser mais comuns na raiz e caule, que são órgãos de reserva. Muito bem. Então, na célula clorofilada, né, existe uma organela que é o plasto clorofilado, cloroplasto, portanto, onde vai acontecer o processo de fotossíntese. No cloroplasto, eu tenho que entender o seguinte, é uma organela extremamente especializada, muito especializada, tá? E ela tem compartimentos. Isso quer dizer o quê? Que parte do processo ocorre num compartimento, parte do processo ocorre em outro compartimento. Tá bom? Certo? Muito importante. Onde está a clorofila dentro do cloroplasto? Dentro de uma membrana chamada tilacoide, aqui no desenho, tá? Essa
vesícula membranosa, chamada tilacoide, né? Se organiza de que modo? Formando pilhas. Tá? Então, um tilacoide sobre o outro forma o granum, tá bom? O conjunto de granum a gente vai chamar de grana, tá bom? E entre os grânum, o que a gente encontra? Uma solução que tem enzimas, tá certo? Água, uma solução aquosa, portanto, tá? Onde vão ocorrer muitas reações. Essa solução recebe o nome de estroma. Aqui, ó. É no estroma que você também vai encontrar o DNA, o RNA, o ribossomo do cloroplasto. Então, não esqueça, né? Isso você já viu ou vai ver com o Castilho, né? 2 organelas com DNA próprio, mitocôndria e cloroplasto, tá bom? Então, quer dizer, todas as enzimas, né? Todos os produtos, os compostos necessários ao metabolismo, tanto do cloroplasto quanto da mitocôndria, são produzidos por elas próprias, essas organelas mesmo é que produzem, por conta da presença do seu material genético, tá bom? Então, a gente vai dizer que cloroplasto, assim como mitocôndria, é autossuficiente em relação ao processo de fotossíntese. Tá bom, queridos? Tudo bem? Ótimo. E aí? Dentro do tilacoide, então, nós vamos encontrar o quê? Várias moléculas de clorofila. As moléculas de clorofila são fundamentais nesse processo. E por que elas são fundamentais no processo, né? Elas são fundamentais no processo porque são elas que vão absorver os pacotinhos de energia luminosa, né? Os fótons, e ao absorver esses pacotinhos de energia luminosa, né, elas se excitam e permitem um processo extremamente importante, fundamental, que é a transformação da energia luminosa em química. Então, ao se excitarem quimicamente, liberam elétrons. E esses elétrons vão servir para fazer ATP. E aí a construção da glicose, ao final, só é possível por causa disso. Você usa a energia química para construir uma molécula química. Tá bom? Muito bem. Continuando então, queridos. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Aqui nós temos um ponto super importante, como eu tinha falado para vocês, os principais reagentes, os principais processos. No vestibular, essa ideia é fundamental. Quem é a fonte de carbono e oxigênio para a construção da molécula orgânica? O CO2. Então, a maior parte da massa molecular do que está sendo produzido na fotossíntese vem da onde? Da atmosfera. Beleza? Carbono e oxigênio. Tá? Muito bem. Quem é o doador de hidrogênios para a construção da molécula orgânica? A água. Então, a molécula de água vai ser rompida, esses hidrogênios vão ser capturados por uma molécula transportadora de hidrogênio, chamada NADP. Ela é um transportador de hidrogênio, tá certo? Então, em determinado momento, ela está reduzida, quimicamente falando, e na forma de NADPH2. Em outro momento, ela vai estar oxidada na forma de NADP. Quando é que ela vai ser reduzida? Quando a água for rompida. E por que a água é rompida? Porque a clorofila é excitada pela luz. Então vamos lá, vamos organizar a cabeça. A clorofila é excitada pela luz, libera elétrons, fica ionizada, certo? Só que a afinidade por elétrons da clorofila é muito maior do que da água. Então, ela quebra a água, fica com os seus elétrons, volta ao normal para se excitar novamente pela luz. Ao quebrar a água, o que acontece? Vamos lá. Ela libera, então, elétrons, né, que vão para a clorofila, para ela mesma, libera oxigênio, que vai para a atmosfera,
e libera os hidrogênios que vão ser o quê? Capturados pelo NAD e que são a fonte de hidrogênio para fazer a molécula orgânica. Tá claro? Então, a molécula orgânica tem carbono e oxigênio, né, cuja fonte é o CO2 atmosférico, pode estar dissolvido na água, no caso das algas, e o hidrogênio, cuja fonte é a água, tá certo? Que vai ser rompida pela clorofila, que está excitada pela luz, ionizada pela luz. Quando a água é quebrada, ela fornece o oxigênio, que é liberado para a atmosfera. Olha aqui, ele está em verdinho também, tá certo? Liberam elétrons que estabilizam a clorofila, para que ela possa o quê? Ser excitada novamente e poder produzir o ATP, e os hidrogênios que vão ser capturados pelo NADP e originar NADPH2. Tudo bem? Então, tudo isso, como você está percebendo, só ocorreu porque a luz interagiu com a clorofila. Então, existe um momento na fotossíntese que é dependente de luz. Cuidado, né? VUNESP caiu. VUNESP, não foi prova da UNESP, é VUNESP. Não sei se foi FAMEMA, FAMERP, não lembro, mas foi um vestibular da VUNESP, né? Perguntou o seguinte: qual é a fonte natural de luz, né, usada pelas plantas na fotossíntese? Qual a fonte natural de luz? Natural é o sol. Então, a fonte natural de luz usada pelas plantas na fotossíntese é a energia solar. Ponto. Você garantia um pontinho do item A ou B, não lembro. Tá bom? Certo? Então, isso tem que ficar claro para vocês. A luz não precisa ser o sol. Você pode cultivar plantas que vão fazer fotossíntese, vão crescer em estufas, com luz artificial. Beleza? Certo? Luz artificial. Tá bom? Então, isso é muito importante. Tá? Luz. A questão é luz. Energia eletromagnética. Energia luminosa. Tá bom? Certo? A principal fonte é o sol, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Muito bem. Isso quer dizer, por exemplo, que quando eu ilumino as vias públicas, por exemplo, né, coloco lâmpadas, né, funcionando à noite, né, eu vou promover fotossíntese nas árvores que estão ali? Vou promover, tá certo? Em baixas taxas, mas vou promover, tá bom? Beleza, vamos lá então. Outro ponto importante, então. Existe na prova um tipo de questão, né, um tipo de questão extremamente importante que vincula química com biologia. E é essa aqui. Então, do lado esquerdo aqui, vamos lá. Se eu forneço para a planta CO2 com oxigênio marcado, olha lá, CO2 com oxigênio marcado, qual é o destino desse oxigênio? A molécula de glicose. Por quê? Porque para fazer glicose eu preciso de uma fonte de carbono e oxigênio. Qual é a fonte? CO2. Beleza? Tá bom? Certo? Então, muito importante essa ideia, tá? Agora, dá uma olhada aqui, ó. Se eu forneço para a planta, ó lá, se eu forneço para a planta, tá bom? Água com oxigênio marcado, tá? Água com oxigênio marcado, qual é o destino desse oxigênio? É o oxigênio atmosférico, certo? Então, mostra que a origem do oxigênio liberado na fotossíntese é a água. Queridos, isso é tão importante, porque vai contra um pré-conceito, um conceito que a gente traz de muito tempo, desde que a gente é molequinho, molequinha, né, pequenininhos, quando nos livrinhos, né, e na escola, os professores falavam para a gente assim: na fotossíntese, a planta absorve CO2 e libera O2. Absorve CO2 e libera O2. E aí, qual é o perigo disso? O perigo disso é você achar que o oxigênio, né, o átomo de oxigênio do CO2 é o mesmo da molécula de O2 liberada. Tem alguma coisa a ver um com o outro? Nada. Tá claro? Então, muito cuidado com isso, queridos. Muito cuidado com isso. Pode falar, Aninha.
Prof, eu fiquei com a dúvida no estroma. O DNA, o próprio que o senhor tinha falado, seria o do tilacoide ou da planta inteira? Não, não. O cloroplasto é uma organela com DNA próprio, entendeu? O DNA do cloroplasto não tem nada a ver com o DNA da plantinha, tá bom? Ok. É o DNA do cloroplasto que vai produzir as enzimas do cloroplasto que vão participar do processo de fotossíntese, tá bom? Isso acontece na respiração, né? Lá na mitocôndria, a mesma coisa. O DNA da mitocôndria é responsável pela produção das enzimas da mitocôndria que vão participar do processo de respiração celular. Então, no cloroplasto e na mitocôndria, o DNA transcreve, lembra lá do Castilho, o DNA transcreve, produz RNA, RNA é traduzido pelo ribossomo e produz proteína. E essa proteína pode ser uma enzima. Isso vai acontecer tanto no cloroplasto quanto na mitocôndria, independente do material genético que tem no núcleo da célula. Beleza, Aninha? Ficou claro? Agora sim, obrigada, prof. Tá? Desculpa a confusão. Não, que é isso. Tinha mais duas dúvidas aí, gente. Podem perguntar. Professor, sou eu. Sim, bom dia. Bom dia, tudo bem? Professor, ainda não ficou. Eu perguntei isso na última aula. Ainda não ficou muito claro para mim o balanceamento, tipo, do oxigênio, sabe? Por exemplo, nesse exemplo do dióxido de carbono radioativo. Por que que, tipo, termina com 6, sabe? Sendo que só tem 2 disponíveis? Eu ainda não entendi Então, muito bem. sempre que você quer. Aqui em cima, você está vendo o slide, não está? Sim. Aqui em cima no slide, ó, aqui em cima no slide, você tem o que a gente chama de equação geral, global ou resumo, mostrando que esses são os principais reagentes, esses são os principais produtos. Se eu quiser evidenciar que esse oxigênio é este, olha o que eu tenho que fazer, eu tenho que usar esta equação. Entendeu? É esta equação que eu tenho que mostrar. Tá certo? Então, o que, que acontece aqui? Vamos lá. Né? Você deixa claro, olha lá, 12 oxigênios aqui. Tá claro? Certo? Tudo bem? É isso que acontece. Tá. Então, quando você quer evidenciar a origem do oxigênio a partir da molécula de água, isso é questão também. Você entendeu? Isso também é questão, cai na prova. Se eu quero evidenciar a origem do oxigênio a partir da molécula de água, é esta a equação que eu devo usar, a de baixo. Se ele me pede uma equação geral de fotossíntese, geral, global, é esta a equação que eu devo usar. Beleza? Ficou claro Beleza. agora? Professor, só mais uma dúvida. Então, nessa equação que, tipo, não é a esquemática, que é essa de cima, a de baixo, no caso, é, os outros 6 oxigênios do dióxido de carbono origina a água ali, né? Não é pro oxigênio. Esse oxigênio aqui? Não, por exemplo, os 12 oxigênio do dióxido de carbono nos reagentes. Ah, 6 é destinado para a molécula de isso, glicose e aqui. os outros 6 é na água. Então, aqui. Por Ah, quê? tá, tá. Porque sempre que a gente, sempre, guarde isso, tá bom? Guarde isso. Sempre que você tem uma reação de síntese, eu falei isso na aula passada, síntese, tá? Então, escreva aí, escreva para não esquecer. E síntese ocorre por desidratação, beleza? E reação de degradação ocorre por hidratação. Então, quando você produz uma proteína, quando você produz uma molécula de glicose, por exemplo, sai molécula de água, certo? Quando você digere, quando você degrada, você introduz molécula de água. Então, todos aí, anotem, por favor, tá? Na síntese, a síntese
qualquer síntese, né, de molécula orgânica ocorre por desidratação, tá? E a degradação ocorre por hidratação. Tudo bem, David? Beleza, professor. Eu sabia que você tinha me explicado isso na última aula, só que eu tinha esquecido. Não, não tem problema. Uhum. Mais Valeu. alguém Uhum. aí? Mais alguém? Alguma dúvida, não? Tudo bem? Podemos continuar a partir daqui? Vamos lá, então. Também é bastante comum nas provas de biologia que questionam fotossíntese, experimentos, tá certo? E um dos experimentos bastante comum é esse aqui. Então, por exemplo, por que é comum a utilização de plantinhas aquáticas, de aquário, por exemplo, comuns em aquário, ou algas, para evidenciar o processo fotossintético? Por quê? É muito simples. Então, vamos lá. Primeiro, porque um dos produtos da fotossíntese é o oxigênio. E o oxigênio é pouco solúvel em água. Então, você vai observar ao longo das folhinhas, da superfície ali, do talo da alga, das folhas, né, em plantas aquáticas, como a ilódia, que essa é uma plantinha, né, aquática, de água doce. Então, você vai observar na superfície aí das folhinhas e na superfície das algas, né, bolinhas. E essas bolinhas, com certeza, são o quê? O oxigênio. Você entende? Então, é comum em experimentos de fotossíntese utilizar plantas aquáticas para evidenciar liberação de gás. E que gás é esse? O oxigênio. Se esse gás for aprisionado em algum experimento, por exemplo, e você tentar utilizá-lo para reacender um palito que acabou de apagar, palito de fósforo que acabou de apagar, você consegue, mostrando que é realmente o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é um comburente, certo? Ele estimula a combustão. Entendeu a ideia? Tá? Então, cuidado. Aí alguém pode falar assim, mas por que não é CO2? Porque o CO2, ele é muito, ele dissolve facilmente na água, né? Então, ele se transforma em quê? Em carbonato, né? Em bicarbonato, tá certo? Tá? Então, pensem nisso, isso é importante. Isso costuma cair bastante, principalmente em questões interdisciplinares, que envolvem química, biologia, tá certo? Na prova de PUCs, por exemplo, tá bom? Muito bem. Tudo bem até aí? Tranquilos? Beleza. Fala, David, pode falar aqui. Professor, ontem na aula do Credo, a gente estava vendo sobre solubilidade. É, as algas no mar, tipo, a temperatura da água então influencia na eficácia da fotossíntese, né? Muito, 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 muito. Uhum. Quanto mais fria, né? Não é quanto mais fria. A gente pode dizer o seguinte, que a temperatura influencia na solubilidade como? Quando você vai aumentando a solubilidade, né, a temperatura, você vai perdendo gases na água, que eles se difundem para fora. Tá entendendo, não? Tá? Então, por exemplo, isso era bastante comum há um tempo atrás, né? Meu pai fazia isso comigo, né? Então, meu pai, por exemplo, só comprava água com gás para mim, quando a gente saía, para mim e para minha irmã, né? Então, a gente saía, tal, queria beber água, estava com sede, ele só comprava água com gás. Mas, às vezes, as crianças não gostam do gás, né, que tem na água. E o que ele fazia? Ele pegava um garfo, né, e simplesmente chacoalhava dentro do copo, né, com a água com gás. Então, colocava a água com gás num copo, pegava um garfo, uma faca, né, uma colher, e chacoalhava ali, mexia, 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 mexia. Quando você faz isso, o que acontece? Primeiro, né, você dá para o sistema energia, concorda? Certo? Você está dando uma energia ali, você está agitando as moléculas, a temperatura está aumentando. Muito bem. No que está aumentando a temperatura do sistema, as, as moléculas do gás que está ali dissolvido se perdem para o ar. Então, diminui a solubilidade delas. E aí era impressionante, cara, era impressionante, né? Eu ficava impressionado, achava que era a mágica do meu pai.
né? Então ele, né, chacoalhava ali a água com a faca, com a colher, com o garfinho, tá certo? Um tempo. Eu experimentava antes, tinha aquele gosto que eu não era legal para mim, do gás. E depois olhar, experimentava, a água estava sem gás, né? Sem gás nenhum. Era uma água normal, entendeu? Eu achava que era mágica, tal, né? Achava muito legal, entendeu? Então, quer dizer, essa é a relação que você precisa guardar. Você aumentou a energia de ativação ali no ambiente, na água, você automaticamente elevou a temperatura, né? Tá certo? Tá? E aí o que acontece com a solubilidade no sistema? Diminui, certo? Diminui. No que diminui, né, as moléculas se perdem, né, elas se perderam para o ar. Uma outra maneira de você entender isso e relacionar com geografia, que é fantástico, cara, é fantástica a ideia, é você entender o seguinte: pensa na América do Sul, todos vocês, isso já caiu na prova várias vezes. Pensa no cone sul da América do Sul, beleza? Cone sul da América do Sul. Muito bem, você está olhando para o mapinha, cone sul da América do Sul, certo? O lado oriental, onde você tem Brasil, né? Certo? É banhado por corrente quente, uma corrente que vem do Equador e desce, beleza? Por outro lado, o lado ocidental, certo? Tá certo? É banhado por uma corrente super fria que vem da onde? Da Antártida. O que isso representa economicamente na prática? Uma economia pesqueira enorme, grande, excelente, muito boa na Argentina e Chile, e uma economia pesqueira horrível no Brasil. Você fala, pô, mas não entendi. Quer dizer que a água brasileira, ela é quente, ela é excelente para a biodiversidade. Você vai ter muitas espécies, populações pequenas, pela alta competição. Beleza? Certo? E no Chile e Argentina, você vai ter água fria, com alta solubilidade, muito oxigênio, muito CO2, tudo bem? Pouca biodiversidade, certo? Poucas espécies que se adaptam, tá claro ou não? E aí o que acontece? Populações enormes, grandes cardumes, certo? Grandes toneladas, muitas toneladas de pescado. Então, onde se pesca no planeta? No planeta se pesca em águas frias, em águas mais produtivas. Por isso, quando você vai no Atlântico Norte, você tem o quê? O arenque, você tem o bacalhau, você tem a sardinha, certo? Quando você vem aqui, você vem aqui para o hemisfério sul, certo? Você tem a merluza, você tem sardinha também, você tem os pescados, né? A pescada, né? O atum, inclusive, né? Entendeu? Então, água gelada, água fria, é água produtiva, certo? Economicamente falando, é a água onde você vai pescar, né? E você vai encontrar grandes cardumes e vai ter uma produção de tonelada muito grande. Ficou claro? Ou você pesca em águas frias, ou você faz o barco percorrer grandes distâncias para encontrar os cardumes. Agora, pare e pensa. O que é melhor? Eu ficar percorrendo grandes distâncias para encontrar uma tonelada de um determinado peixe ou crustáceo? Ou é melhor eu ir para uma determinada área, ficar lá naquela área uma semana, 2 semanas, um mês, ficar jogando a minha rede e trazendo para cima, porque é uma água gelada produtiva? Entendeu a ideia? Então, o que acontece? Existe uma competição, existe uma divisão internacional aí de espaço para pesca. Nossa, difícil demais, é uma briga, né, cara? Uma briga. Você tem convenções internacionais que proíbem, né, que alguns países pesquem em águas continentais de outros, entendeu? Um país que costuma fazer isso é Japão, né? Ele pesca em águas continentais de outros países. E ele é o quê? Punido, né? Muitas vezes por conta disso. Você entende? Então, águas mais frias são águas mais produtivas. Águas mais quentes são águas com biodiversidade maior, menores populações por conta da competição maior. Então, se você mergulha numa água fria,
você dá um tibum numa água fria, você vai ver cardume pra caramba, cardumes enormes, absurdos de grandes. Você entendeu? E poucas espécies. Dá um tibum em qualquer praia tropical, o que você vai ver? Peixinho de toda cor, cardumes pequenininhos. Entendeu como é que é? Ficou claro a ideia? Tá? Mais alguma coisa, David? Professor, e o fator luminosidade? A luminosidade, ela varia de acordo com a profundidade, né? Então, o que que acontece? Os comprimentos azul e vermelhos conseguem chegar em profundidades maiores, né? Mas, de qualquer modo, não vão ultrapassar ali 200 metros, 150 metros, 180 metros, entendeu? Se o mar é muito agitado, a luz chega a uma profundidade menor. Se o mar é mais calmo, maior, entende? Se ele tem muito sedimento, ele é mais claro, mais profundo, né? Se ele tem, aliás, se ele tem pouco sedimento, desculpe, né? Se ele tem pouco sedimento, você tem uma claridade maior, né? Numa profundidade maior. Se tiver muito sedimento, não. Então, são coisas que variam, né? Vão variar bastante, tá bom? Tá bom, beleza, professor. Obrigado, hein? Tinha mais uma dúvida aí, pode perguntar, queridos. Era eu, professor. Eu não lembro Quem? se foi o Credo, mas alguns professores de química, eles levantaram um ponto. Nas águas frias a gente tem mais oxigênio, correto? Os peixes são maiores por conta disso? Por exemplo, no Alasca a gente tem um salmão-rei. Tipo, é imenso. Então, tudo está associado, entende? Então, você tem que pensar assim, o primeiro ponto importante é disponibilidade de alimento, porque não adianta só eu ter muito oxigênio se eu não tenho disponibilidade de alimento, você entende? Então, por exemplo, quem é o grande pasto, né? O grande pasto nos oceanos? É o fitoplâncton, certo? Muito bem, o fitoplâncton está em todo lugar. Muito bem. Para a planta, a temperatura ela já é relativa, porque o que acontece? Se a temperatura é um pouquinho maior, eu vou ter uma fotossíntese melhor, beleza. Mas existe um equilíbrio aí também. Agora, quando você pensa no principal consumidor primário, em regiões de alta produtividade, águas frias, é o crio. Já ouviu falar do crio? Nunca ouviu falar do crio? O crio é um crustáceozinho microscópico, minúsculo, tá certo? Nossa, muito pequenininho, que ele é um consumidor primário. E quanto mais fria a água, mais crio existe, certo? As baleias, por exemplo, são filtradoras e se alimentam de crio, certo? Os salmões, eles não se alimentam de crio, mas... Opa! Os salmões não se alimentam de crio, mas eles se alimentam de peixinhos que comem crio. Entendeu? Então, na medida que você pensa que a água é fria, que a água é produtiva, o que acontece? As populações, elas são maiores. Com populações maiores, você acaba tendo a possibilidade de crescimento maior, por conta da disponibilidade de alimento. Então, não é só uma questão do oxigênio, você entendeu? Mas é uma questão da oferta de alimento também. Então, tudo isso está relacionado. O salmão-rei não chega no tamanho que ele chega por acaso. Ele chega porque a água é fria, tem uma alta disponibilidade de gases, tá certo? E existe uma disponibilidade de alimento muito grande, tá bom? E tem um outro ponto, né, querida? Quem é que come salmão? É o urso, né? Então, existem o urso negro, por exemplo, quando eles fazem a migração para a reprodução, né? Então, o que isso quer dizer? Que você tem um ponto aí, que é a questão do predador também, né? Então, quanto menor a predação, maior a longevidade de cada indivíduo. Então, eles vão chegar num tamanho maior. Por outro lado, né? Por outro lado, a pesca humana, né, do salmão, ela é exploratória demais. Existe uma sobrepesca, porque o salmão é uma espécie muito valorizada, né? Então, quer dizer, ele é muito pescado. Então, o correto seria obedecer, respeitar os períodos de reprodução do salmão. E muitas vezes não se faz isso, né? Não se faz isso. Então, os salmões são pescados, inclusive, na época de reprodução. E aí o que acontece? Os animais acabam não
tendo uma taxa de reprodução grande, tá? Portanto, isso interfere depois no tamanho da população da geração seguinte e, por consequência, no tamanho dos organismos também, entendeu? Mas, de modo geral, o raciocínio inicial está correto. Tudo bem, Aninha? Ficou claro? Sim, obrigada. Nada. Mais alguém aí, gente? Mais uma perguntinha? Não? Salmão é maravilhoso, com certeza. Eu gosto de fazer o salmão com manteiga e alcaparra. Pego uma fatiazinha de salmão, né? Coloco ali na frigideirinha, manteiga, alcaparra e champignon, e depois embrulho com papel alumínio e deixo esquentar mais um pouquinho. Fica ruim. Fica tão ruim que eu Molinho de maracujá também fica muito bom. O senhor já provou? já. É que isso nem sempre se acha maracujá, né? É. Mas então ele fica tão ruim que eu acabo com ele. Vamos lá então, queridos. Vamos lá. É isso. Tem uma dúvida aqui? Não, professor, é zoeira no chat. Essa O pessoal me enchendo o saco, professor, porque eu sou lariquinha, adoro comer. Tá bom. Eu também adoro. Ele come o tempo inteiro, eu nunca vi. Tá bom. O problema é por que se come, né? Você não precisa ter, na verdade, uma justificativa assim para comer, né? O cara fala simplesmente, eu gosto de comer, porque comer é bom, tudo bem. Né? Bom, vamos lá então. Então, queridos, reforçando a ideia do cloroplasto, né? O cloroplasto é uma organela de membrana dupla, tá? Isso reforça a ideia da endossimbiose, de que o cloroplasto era um organismo primitivo procarionte, tá certo? Muito bem, que apresentava o quê? A clorofila dispersa, distribuída em camadas, em lamelas, tá certo? E essa membrana dupla aqui, segunda, seria o quê? A fagocitose, tá certo? Outro ponto que evidencia que provavelmente era realmente um organismo primitivo é o fator do cloroplasto ser uma organela que tem o DNA circular, tá bom? Então, vamos lá. Você tem aqui os tilacoides, né, que são vesículas membranosas, no interior das quais você encontra a clorofila, acumulados, né, uns sobre os outros, né, formando os grânulos. Entre os grânulos, a gente vai encontrar, né, espaço preenchido por uma solução aquosa. Nessa solução aquosa eu vou ter sais minerais, vou ter moléculas orgânicas, vou ter gases, tá certo? Vou ter o DNA, vou ter o RNA, ribossomos, proteínas, enzimas, tá certo? A parte que depende de luz da fotossíntese ocorre no tilacoide, e a parte que não depende de luz ocorre no estroma, tá bom? Então, isso é bastante importante, tá? As clorofilas a gente já discutiu um pouquinho na aula passada, né? É uma molécula de proteína, né? Uma molécula proteica que tem um átomo de magnésio, olha lá que importante, magnésio, certo? Do mesmo jeito que a hemoglobina tem um átomo de ferro aqui no meinho, né? A clorofila tem um átomo de magnésio. O que isso significa? Que o magnésio representa para a planta um macronutriente que deve estar no ambiente, na água ou no solo. Então, solo ou água sem magnésio não representam um ambiente onde plantas e algas vão se desenvolver. Por quê? Porque não vão conseguir fazer a molécula de clorofila ser ativa, ser eficiente, tá certo? Então, quer dizer, precisa ter. Às vezes, o que acontece? A plantação do agricultor, ela está amarelada, tá certo? As folhas estão amareladas, miúdas, né, pequenininhas. Então, ele vai até a casa de agricultura, compra fertilizantes, né, à base de magnésio e fertiliza o solo, permitindo, então, que as plantinhas consigam, né, produzir a proteína, tá bom? Ficou claro a ideia?
tá certo? A clorofila tem um espectro de absorção muito claro, muito definido. A clorofila é verde e ela absorve muito bem o comprimento de onda relativo ao violeta azul e ao laranja vermelho, tá? Então, quer dizer, o azul e o vermelho, você tinha perguntado, David, ele não chega a clarear o ambiente, você concorda? Você mistura o azul e o vermelho, você tem a luz negra, tá? Então, quer dizer, a planta faria fotossíntese com a luz negra? Sim, faria, tá claro? Então, quer dizer, a luz, ela não precisa clarear, iluminar o ambiente para que a planta esteja fazendo fotossíntese, por exemplo. Então, isso é importante também. Tá claro? Então, uma luz, por exemplo, que clareia, beleza? Clareia e não vai estressar a planta, né? Ou seja, fazer com que ela faça fotossíntese à noite, por exemplo, é amarela. Por isso que a luz amarela é usada em iluminação pública. Tá claro? Ela não estimula fotossíntese. Pode falar, David. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Precisa de duas luzes monocromáticas, então, para ter uma absorção boa? Ou, tipo, só o azul já é o suficiente para fazer fotossíntese? Você pode, só o azul. Você Ah, pode ter só o azul. Você pode iluminar, você pode pegar uma lampadinha azul e fazer um experimento com plantas de aquário. Você vai ver que elas vão liberar bolinhas de oxigênio. Pode fazer a mesma coisa com vermelho, mesma coisa. Entendeu? Vão fazer fotossíntese numa boa. Por isso que eu te falei, se você pega o comprimento azul e soma ao vermelho e produz a luz negra, ilumina a planta incide a planta, né? Faz incidir sobre a planta a luz negra, são os melhores comprimentos de onda para ela. É o que o pessoal que produz maconha, é o que faz o pessoal que produz maconha no meio da mata na Amazônia. Entende? Porque como esses dois comprimentos de onda são absorvidos inteiramente pela planta, não há reflexão. Se não há reflexão, o satélite não consegue perceber isso. Entende? Então, no meio da mata, de manhã e de noite, o tempo inteiro, existem estufas, né, que funcionam com luz negra, com produção de plantas de maconha e plantas de coca, né? Certo? Então, quer dizer, eles passam totalmente invisíveis pelo satélite. Tá? Ficou claro a ideia? sim, e professor, só mais uma coisa. Eu já tinha visto falar que, tipo, existe diferentes raios ultravioleta, é, de raios solares. É, isso interfere na eficácia da fotossíntese, dependendo do Então, horário? o raio solar ele tem o visível, que é isso que você está vendo no slide, certo? Tem o visível, que você está vendo no slide. O raio solar ainda tem o infravermelho. O infravermelho. O infravermelho é o quê? Uma radiação quente. Então, quer dizer, o raio solar, ele me permite o calor, ele vai me permitir o visível e ele vai me permitir também o ultravioleta. O ultravioleta, ele não é bom para fotossíntese. O infravermelho, ele acaba sendo bom indiretamente porque ele faz com que você tenha a temperatura, tá certo? Então, isso é legal, né? Agora, o visível, ele funciona assim, porque aí ele é absorvido pela clorofila. Tá bom? Então, peraí, mais uma coisa, professor, desculpe. Então, tipo, mesmo que o vermelho tenha uma absorção menor que o violeta, o vermelho acaba sendo melhor por causa da temperatura? Isso, Ah, tá, justo, entendi. exatamente. Tá Beleza, bom? valeu, professor. Uhum. Só um minuto. É só entregar. É só. Não, mas a chave está lá embaixo. Ah, tá bom. Desculpa, gente. Continuando aqui. Além da clorofila, existem outros pigmentos, como eu também tinha falado na aula passada, que são os carotenoides. Tá certo? Os carotenoides são alaranjados, né? Existem, por exemplo, as ficoeritrinas, que são vermelhos, né? Você tem as ficocianinas, que são azuis, tudo bem? E o grande lance aí, né,
para a prova é perceber que pigmentos diferentes vão ter absorção diferente. Então, por exemplo, vamos olhar este gráfico aqui, tá bom? Então, o que que acontece? Dá uma olhada aqui, ó, verdinho aqui, ó, clorofila, tá certo? Então, a clorofila aqui, no azul e no vermelho, tudo bem? Agora, dá uma olhada aqui, ó, ficoeritrina, né? Olha como a absorção dela é diferente, né? Aliás, desculpe, ficoeritrina está aqui, ó, né? Então, a ficoeritrina é vermelha e ela vai absorver no amarelo, no laranja. Olha aqui, ó, ficocianina, ela vai absorver muito mais que a clorofila no vermelho. Então, isso é que vocês têm que entender. Ninguém tem que decorar isso, pelo amor de Deus. O que você precisa sacar é o seguinte: se na natureza existe uma diversidade de pigmentos fotossintéticos, isso representa o quê? Uma capacidade maior de aproveitar o espectro total da luz solar. Então, o espectro do visível, entendeu, David? Do visível. Porque o infravermelho e o ultravioleta não são aproveitados na fotossíntese, certo? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que você vai acabar tendo uma biodiversidade vegetal de autótrofos maior, até por conta disso. Então, existem plantas com tonalidades de verde diferentes. Significa o quê? Que algumas têm clorofilas a mais, outras têm clorofila a menos. Verde escuro significa mais clorofila. Verde claro, menos clorofila. Tá claro? Tudo bem? Bastante importante. Ah, mas você tem folhas que são verde amareladas. Pois é. Então, você tem o quê? Um carotenoide ali. Você tem uma xantofila ali. Certo? Então, quer dizer, tudo isso permite às plantas competirem menos e absorverem o quê? Outros comprimentos de onda. Isso é fantástico, muito legal. Agora, se você pensar, por exemplo, na água, o que que acontece na água? Quando a luz branca incide na superfície da água, você tem a decomposição aqui, certo? Alguns comprimentos de onda não vão para o fundo, outros vão. Os comprimentos de onda que vão para o fundo são o vermelho e o azul. Amarelo, tá certo? O verde, o laranja, eles ficam mais na superfície. Então, o que que isso quer dizer? A distribuição de algas, né, verticalmente vai considerar isso também e evita o quê? A competição. Então, é muito legal, tá certo? Então, diversidade de pigmentos garante que os autótrofos consigam aproveitar, de modo geral, o espectro maior no visível, tá claro? Então, isso é importante. E isso diminui a competição e permite o quê? Uma ocupação maior, mais eficiente do ambiente. Tá claro? Pode falar, David. Professor, mas veio uma situação na minha cabeça. Por exemplo, em uma floresta tropical, como a Amazônia, por exemplo. É, como que, tipo, arbustos, plantas de, tipo, pequeno porte, assim, sabe? Conseguem fazer fotossíntese, sendo que, tipo, a maior parte da floresta é coberta, sabe? Pois Então, é. tipo, não Então, estimularia a competição? entendi. Não. Então, sim, mas aí o lance é só clorofila e a quantidade de clorofila. Então, o que que vai acontecer? As plantas cujas folhas estão lá em cima, tá certo? Ou sofrem uma incidência maior de fotossíntese, elas acabam atingindo o máximo de fotossíntese com menos luz. Na prática, elas são verde claro, tem menos clorofila. Tá? Então, as plantas que estão no interior da mata, isso é questão, isso cai muito, certo? As plantas que estão no interior da mata, normalmente elas têm folhas maiores, verde escuro. Então, elas atingem o máximo de fotossíntese com o mínimo de luz. Enquanto que as que estão em cima atingem um máximo de fotossíntese, né, com o máximo de luz. Então, elas têm o quê? Menos clorofila, são verde claras, folha pequena. As de interior de mata, né, folhas grandes, verde escuro, muita clorofila. Entendeu? Então, mesmo que elas recebam pouca luz ao longo do dia, elas alcançam o máximo de fotossíntese, tá certo? Suficiente para crescer, para desempenhar todo o metabolismo, reproduzir e tudo mais.
Por outro lado, está na cara que plantas de interior de mata acabam crescendo um pouco menos do que plantas, né, que chegam lá em cima. E também tem um outro ponto. Um mogno, por exemplo, que é uma árvore que as folhas estão lá em cima, são folhas pequenininhas, verde claro. Quando o mogno é pequeno, ele está no interior da mata. E aí ele faz fotossíntese com folhas maiores e mais escuras. Então, quer dizer, o metabolismo da planta pode mudar ao longo da vida. No início, a planta pode ser uma planta de sombra. Ela atinge um máximo de fotossíntese com o mínimo de luz. E conforme ela está crescendo, ela se transforma numa planta de sol. Ou seja, ela chega no máximo de fotossíntese com mais luz. A planta de sombra, ela tem folhas maiores, folhas mais escuras, mais clorofila. A planta de sol tem folhas menores, né? Costuma ser o quê? Mais clara, tá? Tudo bem? Ficou claro a ideia? Então, Beleza, ficou. é essa maneira que a gente tem que entender isso. Então, queridos, aqui um resumo bem legal sobre o processo e que é importante demais para a prova. Então, vamos lá. A fotossíntese pode ser dividida, portanto, em dois momentos típicos, característicos. Tá certo? Num primeiro momento, nós vamos chamar etapa fotoquímica, ou reação de claro, tá? Fase de claro ou etapa fotoquímica. Compreende o quê? As etapas que acontecem de dia, você até pode dizer assim, mas você vai dizer necessariamente o quê? Que são as reações que dependem de luz. Dependem de luz, certo? Em condição natural, vão acontecer durante o dia. Ponto final. Certo? E depois, o que acontece? Você tem o que a gente chama de etapa química, certo? Fase química ou de escuro. Cuidado com o escuro. O que isso quer dizer? Que vai acontecer à noite? Não necessariamente. Escuro quer dizer não depende da luz. Ponto final. Certo? Então, a fotossíntese tem dois momentos. Tem um conjunto de reações que depende demais da luz e, em condições naturais, vão acontecer de dia. E um conjunto de reações que não dependem da luz e, portanto, podem acontecer de dia ou de noite. Tá claro? Na prática, o que é que nós vamos ter? Vamos lá. A luz, olhem para o esquema, por favor. A luz excita a clorofila aqui. Aonde? Lá no tilacoide. Aonde? No cloroplasto. Então, a luz excita a clorofila aqui. Ao excitar a clorofila, o que acontece? Libera elétron, não libera? Produz ATP. Opa, a clorofila ficou excitada, sim? Volta para cá, então. Quem ela quebra? A água. Elétron da água vem para a clorofila, para ela poder ser excitada novamente. Ela quebra a água, certo? Por causa da excitação pela luz. E aí, elétron volta para a clorofila, que vai poder formar ATP novamente, certo? Tudo bem? Tá? Então, clorofila, excitada pela luz, libera elétron. Ficou ionizada, ela rouba elétron de quem? Da água. Se estabiliza de novo, certo? Só que ao quebrar a água, libera hidrogênio, que é capturado por quem? Pelo NADPH2. É este cara aqui que vai transportar, que vai transportar o hidrogênio para fazer a glicose. E ao quebrar a água, quem a gente libera como resíduo? Ouça bem, resíduo, oxigênio. Oxigênio. Então, quem é o oxigênio? É um resíduo de luxo, né? De luxo. Porque sem oxigênio não respira, mas é um resíduo. Entende? Então, quer dizer, o que acontece? Origem dele, água.
Então, produtos da fase de claro. Vamos lá, queridos. Depende da luz. Produtos da fase de claro. ATP, NADPH2 e oxigênio. Origem do oxigênio, água. Origem do NADPH2, água. Origem do ATP, qual é? Excitação da clorofila pela luz. Beleza? Esses são os produtos, né? Esses dois aqui, que vão participar da fase de escuro. Por quê? Pensa, vamos lá. Se eu estou produzindo glicose, o que eu preciso? De energia química. Está aqui, ó, ATP. Preciso de uma fonte de hidrogênio. Onde é que está? Ah, é a água. A água não existe mais. É um NADPH2. E preciso de uma fonte de quê? De carbono e oxigênio. Quem é a fonte de carbono e oxigênio? CO2. Beleza? CO2. Então, o grande lance é entender que o CO2 vem da atmosfera, entra pelos estômagos e vai, junto com a energia do ATP e os hidrogênios do NADPH2, sofrer um conjunto de reações que vai originar glicose. Ponto final. Agora, isto aqui acontece quando? Em algumas plantas, durante o dia. Em outras plantas, à noite. Em outras plantas, de dia e de noite. Tá certo? Então, na maioria das plantas, ou de dia, ou de dia, ou de dia e de noite. Uma planta, por exemplo, queridos, vamos lá. Uma planta, por exemplo, olha lá, olha para cá. Uma planta, por exemplo, que não consegue, queridos, não consegue ficar com os estômagos abertos durante o dia. Porque se ela fica com os estômagos abertos durante o dia, ela perde água. E ela não consegue repor essa água que ela está perdendo. Por quê? Porque o ambiente onde ela vive é quente. É seco. Então, se ela mantiver, vamos lá, os estômagos abertos durante o dia, ela perde água. Ela pega CO2, mas perde água. Não consegue fazer fotossíntese. Então, olha que legal. Plantas, tá? Plantas de caatinga, de cerrado, semiárido, deserto. Tá claro ou não? Não vão de jeito nenhum, fazer o quê? Vamos lá. A reação de escuro de dia. Não tem como. Vão fazer quando? À noite. Por quê? Porque à noite a temperatura é menor, é mais fresca, certo? Eu vou perder muito menos água e consigo repor a água que eu perco. Certo? Agora, uma planta de Mata Atlântica vai fazer a reação de escuro quando? De dia. Porque ela consegue repor a água numa boa. Então, o estômago fica aberto durante o dia. Pode fazer isso à noite? Também pode. Entendeu? Então, por exemplo, o David falou de Mata Atlântica, de Amazônia, certo? Tanto na Mata Atlântica quanto na Amazônia, o suprimento de água no solo é grande ao longo do dia. Então, se a planta está com o estômago aberto, tá? E perde água, e ao mesmo tempo capta o CO2, certo? Ela consegue repor a água. Conclusão, vai lá, queridos, qual é a conclusão? A conclusão é que ela vai fazer fotossíntese, né? Fase clara, durante o dia. E a fase escura? Ela vai fazer durante o dia e durante a noite. Entenderam ou não? Certo? Por isso que locais do planeta onde existe umidade legal são excelentes para a fotossíntese. Você entende? Foi aquilo que eu falei para vocês. Tem mata porque chove ou chove porque tem mata? Tem mata porque chove. E porque tem mata, chove mais. Você entendeu? Se não chove, você não vai ter mata. Você pode ter uma savana, pode ter um deserto, pode ter um deserto não, um cerrado, pode ter um campo, entende? Mas floresta não vai ter não. Entendeu a ideia? É esse o ponto. Ficou claro? Tá? Bastante importante essa ideia. Tá bom? Podemos continuar?
Pode falar, David. Professor, eu ainda não entendi muito bem a influência da temperatura na fotossíntese. Você poderia explicar de novo, por favor? A temperatura, ela age otimizando as reações. Então, você vai pensar assim, toda enzima, tá? Vocês estudaram proteína já com o Castilho, não? Já. Então, toda enzima tem uma reação, tem uma temperatura ótima, certo? Toda enzima tem uma temperatura ótima. Acima da temperatura ótima, o que, que acontece? Desnaturação. Então, o que, que nós vamos ter? Quando eu estou próximo da temperatura ótima das enzimas da fotossíntese, a fotossíntese é máxima, certo? Quando eu estou distante, né, a fotossíntese é menor. Quando eu ultrapassei, desnatura. Então, pensa assim, vamos lá. Mesma quantidade de luz, Brasil e Portugal, certo? Mesma quantidade de luz. A fotossíntese vai ser igual no Brasil e em Portugal? Não. Por quê? Porque no Brasil tem uma temperatura maior. Então, apesar de eu ter a mesma luz que em Portugal, tá? A temperatura do Brasil muito mais próxima ou na temperatura ótima das enzimas da fotossíntese vai garantir o quê? Uma fotossíntese ótima. Entendeu? Então, por exemplo, a temperatura ótima para fotossíntese, qual é? 38, 39 graus. Então, olha o que Entendi. acontece aqui. Opa. Aqui, ó. Certo? Então, por exemplo, a curva azul, o que, que ela representa? Né? A curva azul. Ela representa uma mesma temperatura, olha lá, uma mesma temperatura, aqui 30 graus, por exemplo, mas com pouca luz. Então, pouca fotossíntese. Agora, se eu tenho uma temperatura legal com muita luz, eu vou ter o quê? Bastante fotossíntese. Agora, o que acontece nos dois casos, né? Se a temperatura sobe muito? Vamos lá, o que acontece? Desnaturação. E até chegar na temperatura ótima, o que, que eu vou ter? Né? Elevação. Tá certo? E tem o contrário, que é o exemplo que eu acabei de dar para você. Tá? O exemplo que eu acabei de dar para você. Então, numa mesma luminosidade, você inverte o gráfico, tá claro ou não? Numa mesma luminosidade, né? Temperatura baixa, fotossíntese pequena. Temperatura alta, fotossíntese grande. Tudo bem? Mais Tudo. alguma Valeu, pergunta? professor. Mais alguma pergunta aí, queridos? Mais alguma pergunta? Não? Não? Beleza. Então, voltando. Ficou claro aqui, então? Beleza. Então, nós vamos ter, vamos lá, a seguinte divisão, né? A seguinte divisão. Etapa ou fase fotoquímica, etapa ou fase química, tá certo? Fotoquímica ou de claro, química ou escuro. A química vai ocorrer onde tem clorofila, certo? Ou seja, dentro dos tilacoides, tá claro? E vão ocorrer dois processos, quebra da água. Como é que eu chamo quebra da água? Lise. Mas essa quebra da água está ocorrendo por quê, gente? Hidrólise. Da luz. Então, fotólise da água. Fala, Nina. Você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Não, é porque eu pensei que ia ser hidrólise também, mas fotólise faz sentido por conta da luz. Né? Tá? Então, na fase de claro, você tem dois processos importantes. Produção de ATP. Para produzir ATP, eu adiciono fósforo. Então, fosforilação. Certo? Fosforilar. Mas vou fosforilar a partir da luz que excitou a clorofila. Então, quais são os dois processos cujos nomes vão aparecer na prova? Fotólise da água, quebra da água pela luz, só que, na verdade, a luz excita a clorofila, que tira os elétrons da água, tá certo? E produção de ATP pela luz, que, na verdade, é o quê? Clorofila excitada pela luz, libera elétrons, que vão ser usados para produzir o ATP. É só isso, viu, queridos? Para a prova, é só isso, tá? Agora, a partir do momento que eu tenho, vamos lá, queridos,
NADPH2, com os hidrogênios da água, e ATP, né, o que eu vou fazer? Vou produzir glicose, desde que eu tenha CO2, tá? E o CO2 vai participar da fase química ou fase de escuro. Ela é enzimática, ocorre no estroma, tá certo? Não depende da luz, e você vai chamar esse conjunto de reações de ciclo de Calvin, né? Ou ciclo das pentoses. Tá bom? Então, vamos lá. Recordando, então, olha como é que acontece. A clorofila é excitada pela luz, vai para um nível energético maior, libera elétrons para se estabilizar. Quem fica com esses elétrons? Né? O ATP. Beleza? Então, por isso chama fotofosforilação. Tá bom? Ao mesmo tempo, ela quebra a molécula de água, né? Recupera os seus elétrons, né? E libera os hidrogênios para o NADP, que se torna NADPH2. Tá? Na plantinha, lá no tilacóide, várias moléculas de clorofila, né? Então, uma clorofila vai sendo excitada, a outra, uma reação em cadeia. Tá claro ou não? Então, isso acontece numa escala, né, de multiplicação, tá bom ou não? Então, você tem uma produção de ATP muito grande, tá bom? Bastante importante. Então, tá aí. Fotólise da água. A água é quebrada, né, na verdade, pela clorofila, que tem uma eletronegatividade maior, uma eletroafinidade maior. Então, ela se excitou pela luz, quebrou a água, liberou o quê? Hidrogênios, que são recebidos, capturados pelo NADP e se transformam em NADPH2. Liberou o quê? Elétrons, que vão servir para fazer ATP, e libera o oxigênio, que vai para a atmosfera. Beleza? Muito bem. Então, quais são os produtos da reação de Clary? NADPH2 e ATP, que vão entrar na fase de escuro. E o oxigênio vai embora para o ambiente. Tá bom? Esses balanceamentos são importantes para a prova? Não, não são. Tudo bem? Os balanceamentos não são importantes para a prova. Para a prova de biologia, pelo menos não. Numa prova interdisciplinar com química, pode ser. Mas para a prova de biologia, esses balanceamentos não têm caído. Tá bom, queridos? Muito bem. De qualquer modo, não é tão difícil, né? Muito bem. Vamos lá? Aqui nós temos o ciclo de Calvin, tá? Ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin, para a gente encerrar essa parte da bioquímica da fotossíntese, para depois falar da parte ecológica na próxima aula, né? Como é que acontece? Então, cuidado, o desenho aqui, o slide, tem mais detalhe do que você precisa, tá? Então, existe um composto que é produzido pelo próprio cloroplasto, chamado ribulose difosfato, tá certo? Então, isso aqui não é retirado do meio, é produzido pelo próprio cloroplasto. Existe uma enzima importante chamada rubisco, tá? Então, são dois nomes que raramente aparecem na prova, mas podem aparecer no texto, então não se assustem. O rubisco é o nome da enzima, e aqui nós temos um composto intermediário, né, que é produzido pelo próprio cloroplasto. O CO2 vem de fora, pelo estômago, se une a ribulose fosfato. Olhem a observação aqui, ó, né? Ribulose, né? Mais o CO2 dá 2 moléculas de ácido fosfoglicérico. Não sacaronil também. Quero que vocês entendam o seguinte, dá uma olhada. Ribulose de fosfato é um composto de 5 carbonos. Só para entender a lógica, CO2 tem um carbono, você forma um composto de 6,
que dá origem a 2 e 3. E isso aqui que ele vai originando os compostos, os esqueletinhos orgânicos que vão permitir a formação da glicose, tá certo? Então, a glicose é resultado de quê? De 3, né? De 2 moleculinhas e 3 carbonos que se juntam, chamada gliceraldeído, tá certo? Então, o que que nós temos de importante aí? Não me decorem esses nomes, por favor, não precisa. Então, é um esquema simples que serve para você entender o seguinte, que o CO2 vai ser incorporado no ciclo de Calvin para produzir o quê? A molécula orgânica que vai originar a glicose, certo? Nesse processo, olha aqui o que acontece. Consumo de ATP e consumo do NADPH2. Acabou. Você vai originar a molécula orgânica. Agora, queridos, que molécula orgânica é essa? Vamos abrir a cabeça. Pode ser um lipídio? Pode. Óleo de girassol. Pode ser uma essência, cheiro, para atrair um polinizador? Pode. Tá claro? Pode ser uma molécula, por exemplo, com gosto ruim, para evitar herbivoria? Pode. Pode ser um aminoácido? Pode. Pode ser um nucleotídeo? Pode. Pode ser um açúcar? Pode. Fotossíntese é o metabolismo de produção. Vocês estão ouvindo? Sim. É porque apareceu um sinalzinho vermelho no meu áudio. De produção, tá claro? De moléculas orgânicas. A planta não retira nenhuma molécula orgânica, nenhuma, tá claro? Do ambiente, nenhuma. Tudo ela produz. Tudo ela produz. Tá claro, gente? Então, isso é fundamental. Tá bom? Fala, David, pode falar. Professor, tem clorofila então que é especializado para produzir tal molécula orgânica ou tipo, Não, 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 não. A clorofila, ela faz o processo de transdução, que é o quê? Transformar energia luminosa em energia química, que é o ATP. Acabou. Tá certo? Agora, a via metabólica, que vai produzir o açúcar, que vai produzir o lipídio, o aminoácido e tal, a partir do esqueleto orgânico do ciclo de Calvin, são várias, tá certo? Cada planta vai ter um metabolismo mais específico ou menos específico. Tá bom? justo, entendi. Obrigado. Entendeu? Era isso, queridos, que eu tinha para falar para vocês hoje, então. Tá certo? Um bom final de semana para vocês. Aliás, sábado nós temos plantão, né? Das 3 às 5. Então, eu aguardo vocês no plantão, tá? Um grande beijo, se cuidem. Até sábado. Valeu. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Até amanhã. Tchau, querida. Tchau, Tchau. professor. Obrigado. Valeu.